ceia e a frase que mudou tudo. Naquela noite, ninguém percebeu imediatamente que o mundo espiritual estava em guerra dentro de uma sala simples, iluminada por lamparinas em Jerusalém. A mesa estava posta, o pão repartido, o vinho servido, e os discípulos acreditavam estar vivendo apenas mais uma celebração da Páscoa. Mas havia algo diferente no ar. Um peso invisível, um silêncio que não combinava com a intimidade daquele grupo que caminhara junto por 3 anos. Jesus estava ali, mas não como nos outros dias. Seu olhar carregava a eternidade, sua voz tinha o tom de despedida, e cada gesto parecia anunciar que algo irreversível estava prestes a acontecer. Foi nesse cenário aparentemente comum que uma frase atravessou o tempo e mudou para sempre a história da humanidade. Em verdade vos digo, um de vós me trairá. Aquelas palavras caíram como um trovão. O pão ainda estava nas mãos, mas ninguém conseguiu engolir. O vinho já não descia pela garganta. O coração de cada discípulo começou a bater mais rápido. A pergunta não era apenas quem, mas como isso é possível. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Tinham visto cegos enxergarem, mortos ressuscitarem, leprosos serem tocados. Como, no meio daquele grupo escolhido, alguém poderia cometer o ato mais sombrio da história? Um a um eles começaram a perguntar, quase em desespero. Sou eu, Senhor? Não era apenas curiosidade. Era medo. Medo de descobrir que o mal pode habitar mais perto do que imaginamos. Judas estava ali também. O mesmo Judas que carregava a bolsa do dinheiro. O mesmo Judas que beijava o rosto do mestre como qualquer outro discípulo. O mesmo Judas que ouvia aquelas palavras enquanto por dentro, algo já estava em movimento. O Evangelho não nos diz que Judas se levantou abruptamente ou que demonstrou nervosismo. Pelo contrário, ele pergunta como os outros. Por acaso sou eu, mestre? E Jesus ali responde de forma direta, quase sussurrada, mas com peso eterno: Tu disseste. Essa troca curta carrega um abismo de significado. Não foi uma acusação pública. Não houve humilhação. Não houve constrangimento diante dos outros. Jesus não gritou, não apontou o dedo, não impediu Judas fisicamente. Ele apenas revelou a verdade a quem já a conhecia. E aqui começa um dos maiores mistérios da fé cristã. Judas ouviu o alerta, recebeu o aviso. Teve a chance de recuar. A ceia não foi apenas um ritual, foi um último convite silencioso ao arrependimento. Quando Jesus parte o pão e oferece a Judas, ele está oferecendo mais do que alimento. Na cultura judaica, compartilhar o pão era sinal de aliança, amizade e comunhão. Era como se Jesus dissesse sem palavras: ainda há tempo, mas algo já estava decidido. O texto bíblico diz que, após o bacado, Satanás entrou em Judas não antes da ceia. Não no início do ministério, mas naquele exato momento em que a graça estava mais explícita. Isso nos confronta com uma verdade desconfortável. O mal não age apenas na ausência de Deus, mas muitas vezes se manifesta quando a luz é rejeitada conscientemente. A ceia, que deveria ser o símbolo máximo de comunhão, torna-se o palco de uma ruptura cósmica. Enquanto Jesus falava de entrega, alguém ali planejava a traição. Enquanto ele lavava os pés dos discípulos, alguém escondia intenções sujas no coração. E talvez o mais perturbador seja perceber que ninguém desconfiou de Judas. Ele não parecia um vilão. Não parecia possuído. Não parecia distante. Ele parecia normal. Isso revela algo assustador. A proximidade com o sagrado não imuniza ninguém contra escolhas erradas. Você pode andar com Jesus, ouvir suas palavras, testemunhar milagres, e ainda assim alimentar um conflito interno que, se não for confrontado, cresce em silêncio. A frase "um de vós me trairá" não foi apenas um anúncio do futuro. Foi um espelho para todos os presentes, e para nós hoje. Ela expõe a fragilidade humana, a complexidade do livre-arbítrio e o perigo de brincar com pequenas concessões internas. Judas não caiu naquela noite. Aquela noite foi apenas o momento em que o que já estava sendo cultivado no coração se tornou inevitável. A ceia revelou quem cada um realmente era quando confrontado com a verdade. Alguns ficaram confusos, outros com medo. Um deles decidiu sair. O Evangelho diz que Judas se levantou e saiu, e acrescenta um detalhe simbólico e assustador. E era noite, não apenas no céu de Jerusalém, mas dentro dele. A partir daquele momento, nada mais seria igual. A ceia terminou, mas a engrenagem da traição já estava em movimento. E a pergunta que ecoa até hoje não é apenas se Judas teve escolha, mas quantas vezes nós também ouvimos alertas silenciosos e escolhemos ignorá-los. O momento exato em que Satanás entra em Judas. Há uma frase nas Escrituras que assusta até os leitores mais experientes da Bíblia, porque ela não é simbólica, não é poética e não deixa espaço para metáforas confortáveis. O texto diz de forma direta e crua:
depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Não diz que Satanás o influenciou levemente. Não diz que tentou à distância. Não diz que cochichou ideias sutis. Diz que entrou. E essa afirmação levanta uma das perguntas mais profundas e perturbadoras da fé cristã. Como alguém que andou tão perto de Jesus pôde se tornar morada do maligno? Para entender esse momento exato, é preciso voltar alguns passos e observar o processo, porque Satanás não invade território sem permissão. O Evangelho de João já havia revelado algo antes mesmo da ceia. O diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. Isso significa que a semente foi plantada muito antes daquela noite. A ceia não foi o início da queda, foi o ponto de não retorno. Judas já vinha alimentando pensamentos, justificativas internas, talvez frustrações não resolvidas. Ele esperava um Messias político, um libertador armado, alguém que derrubaria Roma. Em vez disso, viu um mestre que falava de amar inimigos, de sofrer, de morrer. A decepção é um solo fértil para o mal. Quando expectativas humanas entram em conflito com o plano de Deus, nasce um espaço perigoso no coração. Judas não acordou possuído. Ele escolheu pouco a pouco abrir portas internas. O dinheiro foi uma delas. O texto bíblico afirma que ele roubava da bolsa comum. Pequenos desvios éticos, quando não confrontados, criam rachaduras espirituais. Satanás trabalha assim. Não começa com grandes pecados, mas com concessões silenciosas. A ceia, então, torna-se o cenário decisivo. Jesus entrega o bocado a Judas, um gesto de honra e intimidade. Naquele instante, duas forças opostas se encontram de forma direta: a graça explícita e a rebelião oculta. Judas está diante do Filho de Deus, com todas as oportunidades de recuar, confessar, quebrar-se e abandonar o plano. Mas ele escolhe endurecer. E é nesse ponto que o texto diz que Satanás entra. Não porque Deus perdeu o controle, mas porque Judas entregou o controle. A possessão nesse caso não é um ato arbitrário do diabo, é o resultado de uma rendição voluntária do coração. Satanás não entra onde ainda há resistência. Ele entra onde há concordância. Esse detalhe muda completamente a narrativa. Judas não é uma vítima passiva, mas um agente consciente de suas escolhas até aquele momento. O maligno apenas ocupa o espaço que foi cedido. É importante notar que isso não acontece longe de Jesus, mas à mesa com ele. Isso destrói a ideia confortável de que estar em ambientes espirituais nos protege automaticamente. A proximidade física com o sagrado não substitui a vigilância do coração. Judas ouviu as mesmas palavras que Pedro ouviu, viu os mesmos milagres que João viu, sentiu o mesmo amor, mas reagiu de forma diferente. O momento em que Satanás entra em Judas também revela algo sobre o mundo espiritual. Existe um limite entre tentação e domínio. Até aquele ponto, Judas era a pet dolly. Ele passa a ser usado. Jesus então diz algo que soa quase incompreensível. O que pretendes fazer? Faze-o depressa. Muitos interpretam essa frase como frieza, mas ela carrega autoridade soberana. Jesus não está incentivando o mal. Ele está declarando que o plano da redenção não será atrasado. O mal pensa que está vencendo, mas está apenas cumprindo, sem saber um propósito maior. Judas sai imediatamente. Não há mais diálogo. Não há mais advertência. O texto diz que os outros discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Alguns pensaram que Judas havia saído para dar algo aos pobres. Isso mostra como o mal pode agir camuflado, sem levantar suspeitas. Judas não saiu gritando, não saiu possuído de forma visível. Ele saiu como sempre saiu. Mas algo havia mudado de forma irreversível dentro dele. O momento exato da entrada de Satanás não foi marcado por um ritual, mas por uma decisão interna consolidada. E isso traz um alerta assustador para qualquer pessoa que acha que nunca chegaria a esse ponto. Ninguém começa no extremo. Chega-se lá passo a passo. Cada justificativa não confessada, cada pecado racionalizado, cada alerta ignorado vai abrindo espaço. Judas não caiu porque era o pior discípulo, mas porque se recusou a lidar com a verdade quando ela foi exposta. E quando Jesus oferece o bocado, ele não está apenas cumprindo uma profecia, ele está oferecendo uma última chance. Judas poderia ter largado tudo ali, poderia ter chorado, confessado, pedido ajuda, mas escolheu sair. E quando sarro, o texto faz questão de registrar. Era noite. A noite espiritual se instala quando a luz é rejeitada conscientemente. A entrada de Satanás em Judas não nos ensina apenas sobre possessão, mas sobre processo. Ensina que o mal não força portas, ele espera convites. Ensina que decisões internas importam mais do que aparências externas. Ensina que ninguém está imune,
Mas todos são responsáveis. E talvez a pergunta mais inquietante desse capítulo não seja como Satanás entrou em Judas, mas em que momento Judas deixou de lutar contra aquilo que estava crescendo dentro dele. Porque o mesmo mecanismo ainda opera hoje. Não com traições históricas, mas com escolhas diárias que parecem pequenas, mas acumulam peso eterno. Judas não foi surpreendido naquela noite. Ele foi apenas revelado. E a tragédia não foi a entrada de Satanás, mas a saída definitiva de Judas da presença de Jesus sem olhar para trás. Tentação ou possessão. Quando o texto bíblico afirma que Satanás entrou em Judas, muitos leitores tentam suavizar a frase para torná-la mais confortável. Alguns dizem que foi apenas uma influência forte. Outros preferem chamar de opressão espiritual intensa. E há quem evite o termo possessão por medo de associá-lo a algo extremo demais. Mas a Escritura não tem esse cuidado moderno. Ela chama as coisas pelo nome. Ainda assim, para compreender o que realmente aconteceu com Judas, é necessário fazer uma distinção clara entre tentação e possessão, porque confundir esses conceitos gera erros teológicos graves e conclusões perigosas sobre responsabilidade humana. A tentação é uma proposta. Ela se apresenta à mente, seduz o desejo, oferece justificativas e promete vantagens. A possessão, por outro lado, é domínio. É quando a vontade do indivíduo já não governa sozinha porque foi entregue. Todo ser humano é tentado. Até Jesus foi tentado no deserto. A diferença não está em ser tentado, mas em como se responde à tentação. Judas foi tentado por muito tempo antes daquela noite. O desejo por dinheiro, a frustração com o rumo do ministério, o ressentimento silencioso, tudo isso foi se acumulando. Satanás não aparece de repente como um invasor violento. Ele trabalha como um negociador paciente, oferecendo atalhos, justificando escolhas erradas e enfraquecendo resistências morais aos poucos. Judas aceitou negociar. Cada vez que roubava da bolsa, cada vez que silenciava sua consciência, ele estava escolhendo a tentação em vez da verdade. Nesse estágio ainda havia controle. Ainda havia escolha. Ainda havia possibilidade de arrependimento genuíno. A possessão só acontece quando a tentação deixa de ser combatida e passa a ser acolhida. Quando a mente concorda, o coração se rende e a vontade assina o acordo. O momento da ceia é decisivo justamente por isso. Judas não estava mais apenas sendo tentado, ele já havia decidido trair. O plano estava em andamento. O valor já havia sido negociado. Os líderes religiosos já estavam envolvidos. A traição já era uma realidade interna antes de se tornar um ato externo. A entrada de Satanás não foi o início do pecado, foi a consequência final de uma escolha consolidada. Isso é essencial para entender que Judas não perdeu sua humanidade naquele momento, mas entregou sua autonomia espiritual. A Bíblia mostra que a possessão não anula totalmente a consciência, mas direciona a ação. Judas ainda caminha, fala, negocia, beija Jesus. Não há descontrole visível, não há convulsões, não há gritos. Isso quebra o estereótipo popular de possessão. O controle não é caótico. É frio, calculado e estratégico. Isso torna tudo ainda mais assustador. A possessão de Judas não foi emocional, foi racional. Ele sabia o que estava fazendo. Ele apenas já não se importava mais com a verdade. E aqui surge uma pergunta inevitável. Se Satanás entrou em Judas, ele ainda era responsável por seus atos? A resposta bíblica é sim, porque a possessão não aconteceu contra sua vontade, mas por meio dela. Judas abriu mão da resistência. Diferente de alguém atacado sem consentimento, ele cedeu espaço de forma consciente ao longo do tempo. Isso explica por que Jesus o chama de traidor e não de vítima. Isso explica por que as Escrituras afirmam que seria melhor para ele não ter nascido. Palavras duras, mas que revelam a gravidade da escolha. A tentação oferece a ilusão de controle. A possessão revela a perda dele. Judas cruzou essa linha não em um instante místico, mas em um processo silencioso. É por isso que a Bíblia alerta repetidamente sobre vigiar o coração. Não é o ato final que condena, mas o caminho que leva até ele. Muitos acreditam que Judas foi um caso extremo e distante da realidade comum. Mas a verdade é que o mecanismo é o mesmo em qualquer queda moral profunda. Ninguém chega ao fundo sem antes descer degrau por degrau. A diferença é a escala das consequências. Judas viveu um papel único na história da redenção, mas não foi forçado a desempenhá-lo. Ele escolheu, e é justamente isso que torna a sua história tão perturbadora. Se fosse apenas possessão sem escolha, não haveria lição. Mas houve escolha e isso nos confronta diretamente. Quantas vezes tratamos a tentação como algo inofensivo? Quantas vezes dizemos que temos controle, que podemos parar quando quisermos? Judas provavelmente pensou o mesmo. Ele caminhava com Jesus, fazia parte do grupo, tinha função, confiança, acesso. Tudo isso criou uma falsa sensação de segurança. A possessão só se tornou possível porque a tentação foi normalizada. E quando o mal finalmente assume o controle, ele não precisa mais convencer.
apenas direcionar. Judas não hesita no Getsêmani. Ele sabe exatamente o que fazer. O beijo não é impulsivo, é estratégico. Isso mostra que a maior tragédia não é cair de repente, mas endurecer gradualmente. A linha entre tentação e possessão não é cruzada por quem luta, mas por quem se rende. Judas não perdeu a batalha em um momento específico, ele desistiu de lutar ao longo do caminho. E esse capítulo não nos chama a medo irracional do diabo, mas a responsabilidade espiritual. O mal não tem poder absoluto, ele depende de concessões. A história de Judas não é um conto de terror, é um alerta de que a tentação ignorada se transforma em prisão, e que a possessão não começa quando Satanás entra, mas quando a verdade sai. Judas não foi dominado por algo maior do que ele foi consumido por aquilo que escolheu alimentar. E isso torna sua queda não apenas trágica, mas profundamente humana. O livre-arbítrio ainda existia. Poucas perguntas são tão desconfortáveis quanto essa, porque ela nos obriga a encarar uma tensão que atravessa toda a Bíblia. Se Deus é soberano e conhece o futuro, até que ponto nossas escolhas são realmente livres? No caso de Judas, essa pergunta se torna ainda mais intensa porque sua traição foi anunciada, profetizada e, de certa forma, integrada ao plano da redenção. Então surge o dilema que inquieta gerações. Judas tinha escolha ou estava condenado desde o início? A resposta bíblica não é simples, mas é clara o suficiente para desmontar extremos perigosos. O livre-arbítrio de Judas não foi cancelado pelo plano de Deus. Ele foi exercido dentro dele. Profecia não é coerção. Saber o que alguém fará não significa forçá-lo a fazer. Deus não cria robôs, cria agentes morais. Judas foi escolhido como discípulo, não como traidor. Em nenhum momento Jesus o tratou como alguém descartável. Pelo contrário, deu-lhe responsabilidades, confiança e acesso íntimo. Isso só faz sentido se havia possibilidade real de fidelidade. O fato de Jesus saber o que Judas faria não removeu a capacidade de Judas escolher diferente. A onisciência divina não anula a responsabilidade humana. Judas não traiu porque precisava cumprir uma profecia. A profecia existe porque Deus sabia que Judas trairia. Essa distinção é fundamental. O livre-arbítrio de Judas se manifesta exatamente nos momentos em que ele poderia ter recuado. Na ceia, Jesus o confronta de forma pessoal. No jardim, ele o chama de amigo mesmo no ato da traição. Esses gestos não são teatrais, são convites finais. Se Judas estivesse apenas cumprindo um roteiro inevitável, esses apelos seriam vazios, mas eles carregam peso porque havia alternativa. O livre-arbítrio não significa ausência de influência, significa capacidade de resposta. Judas foi influenciado, pressionado, tentado, mas não foi coagido. Ele escolheu agir conforme seus desejos internos. E é aí que a liberdade se revela. Fazemos o que queremos, mesmo quando o que queremos está corrompido. Judas queria dinheiro, controle, talvez reconhecimento. Essas vontades não foram impostas de fora, nasceram dentro dele. O texto bíblico não diz que Deus endureceu o coração de Judas, como aconteceu com Faraó. Diz que Judas endureceu a si mesmo ao rejeitar a verdade. Isso preserva a justiça divina. Deus não pune escolhas que ele mesmo forçou. Judas foi responsável porque teve consciência, oportunidade e advertência. E ainda assim, escolheu seguir adiante. A ideia de que Judas não tinha escolha é confortável porque nos distancia da história. Transforma-o em exceção. Mas a Bíblia não permite esse alívio. Ela o apresenta como alguém comum, capaz de amar, seguir, ouvir, mas também de resistir à verdade. O livre-arbítrio de Judas existiu até o fim. Mesmo depois da traição, ele sente remorso, devolve o dinheiro, confessa que pecou. Isso mostra a consciência moral ativa. O problema não foi a ausência de arrependimento emocional, mas a ausência de fé na possibilidade de perdão. Ele não correu para Jesus, correu para o desespero. E isso também foi uma escolha. O livre-arbítrio não garante boas decisões, apenas decisões reais. Judas decidiu não crer que a graça que ele traiu ainda pudesse alcançá-lo. Isso nos leva a uma conclusão incômoda. Judas não foi um instrumento descartável nas mãos de Deus, mas um homem que escolheu não confiar em Deus quando mais precisava. O plano da cruz não dependeu da perdição de Judas. Ele se adaptou a ela. Deus redime até as piores escolhas humanas, mas isso não as torna justas. Judas agiu livremente e Deus, em sua soberania, transformou aquela traição em caminho de salvação para muitos. Isso não diminui a culpa de Judas, mas exalta a grandeza da graça divina. O livre-arbítrio ainda existia, mas não era absoluto. Judas escolheu dentro de um contexto de pressão espiritual, expectativa messiânica frustrada e desejos não tratados. E é exatamente assim que o livre-arbítrio opera na vida real. Não escolhemos no vácuo, escolhemos a partir do que cultivamos. Judas cultivou decepção, ganância e orgulho. Quando a decisão final chegou, ele apenas colheu o que havia plantado.
Esse capítulo não existe para nos fazer julgar Judas, mas para nos fazer examinar a nós mesmos. Quantas vezes usamos a soberania de Deus como desculpa para nossa própria negligência espiritual? Quantas vezes dizemos "se Deus quiser" para evitar assumir responsabilidade? Judas nos lembra que Deus respeita nossas escolhas mais do que gostaríamos. Ele alerta, chama, expõe, mas não força. O livre-arbítrio é um dom perigoso porque permite amar de verdade, mas também trair de verdade. Judas teve escolha, e talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Porque se ele teve, nós também temos. E isso significa que, diante da verdade, ninguém é apenas vítima do destino. Somos participantes da nossa própria história espiritual. Por que Jesus não o impediu? Essa pergunta ecoa como um grito silencioso no coração de quem lê a história de Judas com atenção. Se Jesus sabia de tudo, se ele tinha poder para curar, expulsar demônios, acalmar tempestades e até ressuscitar mortos, por que não impediu a traição? Por que não confrontou Judas de forma pública? Por que não o afastou do grupo? Por que não interveio diretamente quando Satanás entrou nele? A resposta não é simples, mas revela algo profundo sobre o caráter de Jesus, sobre a natureza do amor verdadeiro e sobre o tipo de reino que ele veio estabelecer. Jesus não impediu porque o amor que ele oferece não é controlador. Impedir Judas à força teria anulado aquilo que Deus mais valoriza: a resposta livre. O reino de Deus não é construído por coerção, mas por rendição voluntária. Jesus poderia ter exposto Judas diante dos outros, poderia tê-lo impedido fisicamente de sair da ceia, poderia ter chamado anjos para intervir, mas isso transformaria discípulos em prisioneiros e obediência em medo. Jesus não veio criar seguidores forçados, veio formar filhos conscientes. Ao permitir que Judas seguisse seu caminho, ele preserva a dignidade da escolha humana, mesmo quando essa escolha é trágica. Além disso, impedir Judas não impediria o mal. A traição não era apenas um evento isolado. Era o resultado de um sistema religioso corrupto, de interesses políticos e de um coração endurecido. Judas foi um agente, não a causa única. Mesmo que Judas fosse impedido, outro poderia ocupar seu lugar. A cruz não foi um acidente provocado por um homem. Foi o confronto inevitável entre a luz e as trevas. Jesus não estava tentando evitar a cruz. Ele estava caminhando em direção a ela. Impedir Judas significaria atrasar o confronto, não cancelá-lo. E Jesus não veio fugir do sofrimento, veio redimi-lo. Há também algo ainda mais profundo. Jesus sabia que a redenção exigiria traição. Não porque Deus precise do mal, mas porque o amor levado ao extremo sempre será rejeitado por alguém. A cruz revela até onde o ser humano é capaz de ir quando confrontado com a verdade absoluta. Judas não é apenas um indivíduo, ele representa a humanidade que prefere controlar Deus a se render a ele. Jesus não impede Judas porque está revelando algo sobre nós. Ele permite que a história siga seu curso para que o coração humano seja exposto sem desculpas. Mas isso não significa indiferença. Cada gesto de Jesus naquela noite é carregado de dor. O bocado oferecido ou o aviso sutil, o olhar silencioso, o amigo no Getsêmani. Jesus não impede, mas também não abandona. Ele vai até o limite do respeito à liberdade humana. O amor de Jesus, ele não força arrependimento, mas cria todas as condições para que ele aconteça. Judas teve acesso a essas condições, ele escolheu rejeitá-las. Jesus também não impede porque a justiça de Deus não é arbitrária. Se ele impedisse Judas, estaria assumindo responsabilidade direta pela escolha que Judas precisava fazer. Deus não pune decisões que ele mesmo anulou. Permitir é diferente de aprovar. Jesus permitiu a traição, mas não a endossou. Ele permitiu porque a verdade precisava se manifestar. Judas precisava ser quem havia se tornado. E os outros discípulos precisavam aprender algo que só aquela dor poderia ensinar. A fé deles não poderia ser construída sobre ilusões de lealdade humana, mas sobre a fidelidade de Deus. Há ainda um aspecto escatológico nessa permissão. A cruz não é apenas um evento histórico, é um julgamento espiritual. Nela, o pecado humano se revela em sua forma mais crua, e a graça divina se revela em sua forma mais radical. Se Jesus impedisse Judas, estaria suavizando a exposição do mal. Ele permite que o pior aconteça para mostrar que nem o pior pode vencer o propósito de Deus. Judas pensou que estava tomando controle da situação, mas era o plano de Deus que estava avançando. Isso não absolve Judas, mas mostra que o mal nunca tem a palavra final. Jesus não impediu porque estava confiante de que o amor venceria mesmo sendo traído. Essa é talvez a lição mais difícil. Jesus acredita mais na força da redenção do que na ameaça da traição. Ele não age por medo do mal, mas por confiança no bem. E isso redefine completamente nossa visão de poder. O verdadeiro poder não é impedir escolhas erradas, mas ser capaz de transformar suas consequências. Jesus não impediu Judas,
mas impediu que a traição tivesse a última palavra. A cruz, que parecia a vitória do mal, tornou-se o maior símbolo de esperança da história. Judas sai da ceia achando que está no controle, mas é Jesus quem conduz o roteiro até o fim, não por manipulação, mas por entrega. Esse capítulo nos confronta com uma verdade incômoda. Deus não nos salva de todas as escolhas erradas, mas nos acompanha até mesmo quando escolhemos errado. Ele alerta, chama, insiste, mas respeita. Jesus não impediu Judas porque não impede ninguém de ser quem decidiu ser. E isso não é fraqueza. É amor no seu nível mais alto. Um amor que prefere ser ferido a ferir, traído a controller, crucificado a dominar. E é justamente esse amor que expõe Judas, e nos convida a escolher diferente enquanto ainda há tempo. O preço da traição, 30 moedas. 30 moedas de prata. Não foi um valor aleatório, nem um detalhe sem importância perdido no texto bíblico. Foi um preço carregado de simbolismo, humilhação e ironia espiritual. Quando Judas aceita esse pagamento, ele não está apenas negociando a entrega de Jesus, ele está revelando quanto o coração humano pode reduzir o valor do sagrado quando já decidiu se afastar da verdade. 30 moedas era o preço de um escravo ferido segundo a lei de Moisés. Era o valor mínimo, quase ofensivo. Isso significa que o Filho de Deus, aquele que curou, ensinou, perdoou e amou como ninguém, foi avaliado como alguém que valia pouco, quase nada. Judas não barganhou. Ele não tentou aumentar o valor. Ele aceitou prontamente. Isso mostra que o problema não era apenas dinheiro, mas o significado do dinheiro. As moedas eram a confirmação de uma decisão já tomada. Elas funcionavam como um selo. Ao recebê-las, Judas cruzava um ponto simbólico. Ele transformava um conflito interno em um contrato externo. Até aquele momento, a traição existia como intenção. A partir do pagamento, ela se torna compromisso. O dinheiro, nesse contexto, não é apenas recompensa. É prisão. Porque o que você aceita passa a te possuir. Judas pensou que estava recebendo algo, mas na verdade estava se entregando. O texto bíblico diz que os líderes religiosos ficaram satisfeitos ao fechar o acordo. Eles não precisavam de Judas por sua coragem, mas por sua proximidade. O acesso íntimo é sempre mais perigoso do que a oposição declarada. Judas conhecia os hábitos de Jesus, os lugares de oração, os horários. Ele sabia onde encontrá-lo longe das multidões. Esse conhecimento, que deveria gerar proteção, foi transformado em arma, e o preço pago por isso foi irrisório. Isso revela algo profundo sobre o pecado. Ele sempre promete mais do que entrega. 30 moedas não compraram paz, não compraram liberdade, não compraram segurança. Compraram apenas culpa. Judas talvez acreditasse que estava no controle, que poderia usar aquele dinheiro para algo útil, talvez até para justificar sua escolha como algo prático. Mas o dinheiro ganho em traição nunca traz descanso. Ele pesa, ele acusa, ele lembra. Cada moeda carregava o som da consciência sendo ignorada. O mais trágico é que Judas percebe isso rápido demais. Logo após a prisão de Jesus, o texto diz que Judas se arrepende no sentido emocional. Ele sente remorso. Ele vai até os mesmos líderes religiosos e tenta devolver o dinheiro. Isso é crucial. Judas não estava indiferente. Ele não comemorou. Ele não fugiu com o pagamento. Ele devolveu as moedas dizendo: "Pequei, traindo sangue inocente." Essa frase mostra que ele sabia exatamente o que havia feito. Ele reconhece a inocência de Jesus, ele reconhece o pecado, mas os líderes respondem com frieza: "Que nos importa? Isso é contigo." O sistema que incentivou a traição agora abandona o traidor. O pecado sempre faz isso. Ele promete companhia, mas entrega solidão. Judas fica sozinho com as moedas e com a culpa. O dinheiro, que antes parecia vantagem, agora se torna insuportável. Ele joga as moedas no templo. Esse gesto é simbólico. Ele tenta se livrar do peso jogando fora aquilo que representava sua escolha. Mas livrar-se do dinheiro não é o mesmo que lidar com um coração. O arrependimento de Judas é real em termos de dor, mas incompleto em termos de fé. Ele olha para o erro, mas não olha para a graça. Ele confessa aos homens errados e foge da única pessoa que poderia perdoá-lo. As 30 moedas revelam também um contraste brutal com outra cena bíblica. Enquanto Judas avalia Jesus em moedas, uma mulher derrama um perfume caríssimo sobre os pés do mestre. Judas critica o desperdício. Ele acha exagero. Para ele, Jesus não valia aquele perfume. Isso expõe algo fundamental. Quem não reconhece o valor de Jesus nunca entenderá o custo real da traição. O problema de Judas não foi amar o dinheiro, foi amar qualquer coisa mais do que a verdade. As 30 moedas são o símbolo máximo dessa troca injusta. Ele trocou presença por prata, eternidade por algo passageiro, relação por recompensa imediata. E ainda assim, o dinheiro não ficou com ele. Isso mostra que o pecado
nunca entrega e o que promete. Judas não desfrutou do pagamento. Ele não construiu nada com ele. Ele apenas o usou como prova contra si mesmo. O valor da traição não está no montante, mas no significado. Judas colocou preço onde não deveria haver preço. Ele tratou o Filho de Deus como mercadoria. E essa lógica mercantil ainda existe hoje. Sempre que alguém negocia princípios, consciência ou fé por vantagens temporárias, está repetindo o mesmo erro em escala diferente. O preço pode mudar, mas o mecanismo é o mesmo. Judas achou que estava ganhando algo. Na verdade, estava perdendo tudo. As 30 moedas também revelam a crueldade do sistema religioso da época. Eles usam Judas enquanto é útil e o descartam quando ele se quebra. Nenhuma oferta de ajuda, nenhuma palavra de misericórdia. Apenas indiferença. Isso empurra Judas ainda mais para o desespero. O dinheiro se torna símbolo de acusação constante. Cada moeda parece gritar traidor. Judas tenta se livrar delas, mas não consegue se livrar do peso espiritual. O preço da traição não é pago no momento do acordo, mas depois, quando a consciência desperta. E é aí que a história se torna ainda mais trágica. Porque Judas descobre tarde demais que 30 moedas nunca seriam suficientes para comprar de volta o que ele perdeu. Ele poderia ter procurado Jesus, poderia ter chorado aos pés da cruz, poderia ter pedido perdão. Pedro fez isso, mas Judas escolheu o isolamento. O preço da traição não foi o dinheiro, foi a incapacidade de crer que ainda havia graça. As moedas caem no chão do templo, mas o peso permanece em seu coração. Esse capítulo nos confronta com uma pergunta direta. Qual é o preço pelo qual somos tentados a negociar aquilo que sabemos ser certo? Judas nos lembra que o valor oferecido nunca corresponde ao valor perdido, e que aquilo que parece ganho imediato pode se tornar condenação silenciosa. 30 moedas compraram uma noite de escuridão que Judas não conseguiu atravessar. E esse é o verdadeiro custo da traição, não o que você recebe, mas o que você se torna depois de receber. O peso da culpa que Judas não suportou. Existe um momento na história de Judas que é mais silencioso do que a ceia, mais pesado do que as 30 moedas e mais devastador do que o beijo da traição. Porque é o momento em que ele fica sozinho consigo mesmo. A multidão já se dispersou, Jesus já foi preso, os discípulos fugiram, e o barulho dos acontecimentos dá lugar a um silêncio ensurdecedor. É nesse vazio que a culpa se manifesta em sua forma mais cruel. A Bíblia diz que Judas, ao ver que Jesus havia sido condenado, foi tomado de remorso. Essa palavra não descreve um arrependimento superficial. Ela carrega a ideia de angústia profunda, de um peso interno que se torna insuportável. Judas não era um homem frio ou indiferente. Ele percebeu a gravidade do que havia feito. Ele reconheceu que traiu sangue inocente. Isso desmonta a ideia de que Judas era um monstro sem consciência. Pelo contrário, ele tinha consciência. E talvez justamente por isso a dor foi tão intensa. A culpa de Judas não veio apenas pelo ato, mas pela clareza tardia. Ele viu com nitidez aquilo que havia negado enquanto ainda havia tempo. A culpa é assim. Ela não grita enquanto o coração está endurecido, mas explode quando a realidade não pode mais ser evitada. Judas tenta reagir. Ele corre até os líderes religiosos, os mesmos que lhe deram o dinheiro. Ele devolve as moedas não como gesto simbólico, mas como tentativa desesperada de desfazer o irreversível. Ele quer voltar atrás. Ele quer apagar o que fez. Mas o tempo não volta. As escolhas têm consequências que não podem ser simplesmente canceladas. A resposta que ele recebe é fria, burocrática e cruel. Que nos importa? Isso é contigo. Essa frase sela o isolamento de Judas. O sistema que o usou agora o abandona. Não há acolhimento, não há orientação, não há misericórdia. Judas fica sozinho com a culpa e sem esperança. E aqui está o ponto central deste capítulo. Judas não foi destruído apenas pela culpa, mas pela forma como lidou com ela. A culpa, por si só, não é o fim. Ela pode ser uma ponte para o arrependimento verdadeiro ou um abismo para o desespero. A diferença está em para onde ela nos conduz. Judas deixou que a culpa o afastasse de Deus, quando poderia tê-lo lavado do volta. Ele olhou para o erro, mas não conseguiu olhar para a graça. Ele acreditou que seu pecado era maior do que a misericórdia de Jesus. Esse é o erro fatal. Judas não suportou o peso da culpa porque tentou carregá-lo sozinho. Ele não correu para Jesus. Ele não se aproximou da cruz. Ele não esperou a ressurreição. Ele decidiu encerrar a própria história antes que Deus pudesse reescrevê-la. O texto bíblico não descreve longamente o estado emocional de Judas, mas o que diz é suficiente para revelar uma mente em colapso. A culpa não confessada a Deus se transforma em condenação interna. Cada lembrança se torna acusação. Cada palavra de Jesus ecoa como julgamento. Judas se lembra dos milagres, dos ensinos, dos momentos de intimidade. Tudo isso agora pesa como prova contra si mesmo. A culpa tem esse poder distorcido. Ela nos convence de que não há saída,
de que o erro define quem somos para sempre. Judas acreditou nessa mentira. Ele confundiu remorso com o arrependimento. O remorso olha para trás e se afoga na dor. O arrependimento olha para frente e se lança na misericórdia. Judas ficou preso ao passado. Ele não suportou a tensão entre o que fez e o que Jesus era. E isso revela algo profundamente humano. Muitas pessoas conseguem lidar com a tentação, mas não com a culpa. Conseguem justificar o erro antes de cometê-lo, mas não conseguem aceitar o perdão depois. Judas não suportou a culpa porque ela exigia fé. Fé de que Jesus ainda o amava. Fé de que a cruz também era por ele. Fé de que o perdão não depende da gravidade do pecado, mas da graça de Deus. E essa fé ele não teve. Talvez Judas tenha pensado que havia ultrapassado um limite irreversível. Talvez tenha acreditado que não havia mais lugar para ele entre os discípulos. Talvez tenha se comparado com os outros e concluído que era irrecuperável. O texto não entra nesses detalhes, mas o resultado é claro. O desespero venceu a esperança. A culpa, que poderia ser caminho de retorno, tornou-se sentença final. Judas escolhe a morte porque não consegue imaginar vida depois do erro. E aqui a história se torna um alerta brutal. O maior perigo não é cair, mas acreditar que não se pode levantar. O maior engano não é pecar, mas pensar que o pecado anulou definitivamente a possibilidade de perdão. Judas não suportou o peso da culpa porque ele a interpretou como condenação absoluta, não como convite à redenção. Ele tentou resolver espiritualmente um problema espiritual sem Deus. Ele procurou alívio em ações externas, devolvendo o dinheiro, confessando aos homens errados, mas não buscou a presença daquele que poderia restaurá-lo. A culpa isolada da graça é destrutiva. Ela corrói, acusa, sufoca. Judas não encontrou ninguém que lhe dissesse que ainda havia esperança. E talvez ele nem acreditasse se alguém dissesse. Ele estava convencido demais de sua própria indignidade. Esse é um retrato assustador de como a culpa pode se tornar soberana quando não é submetida à verdade do Evangelho. A história de Judas não termina na traição, mas no desespero. E isso nos ensina que o fim trágico não foi inevitável. Ele foi escolhido. Judas poderia ter vivido para ver o túmulo vazio. Poderia ter ouvido o "vá em paz" que tantos outros ouviram. Poderia ter sido restaurado como Pedro foi, mas a culpa o convenceu de que não valia mais a pena esperar. E esse é o alerta espiritual mais urgente deste capítulo. A culpa que não é levada a Jesus sempre nos levará para longe dele. Judas não foi vencido por Satanás no fim, mas pela ausência de esperança. Ele não suportou o peso da culpa porque tentou carregar a cruz e ninguém consegue. Esse capítulo não existe para condenar Judas, mas para nos lembrar que a graça é maior do que qualquer queda, que enquanto há fôlego há a possibilidade de retorno. Judas nos mostra o que acontece quando acreditamos mais na acusação do que no perdão. E essa talvez seja a tragédia mais silenciosa de todas. A diferença entre Judas e Pedro. À primeira vista, Judas e Pedro parecem caminhar por trilhas diferentes. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que eles chegam perigosamente perto do mesmo abismo. Ambos falham com Jesus na mesma noite. Ambos o abandonam quando ele mais precisa. Ambos quebram promessas feitas com convicção. Ambos são confrontados com o peso da própria fraqueza. No entanto, o destino de cada um segue direções opostas. E é justamente nessa divergência que reside uma das lições mais profundas de toda a narrativa bíblica. Judas traz Jesus com um beijo. Pedro nega Jesus com palavras. Um entrega, o outro foge. Um planeja, o outro reage por medo. Mas diante da santidade de Cristo, o resultado é semelhante. Ambos falham de forma grave. A diferença não está na gravidade do erro, mas na resposta ao erro. Pedro chora amargamente quando percebe o que fez. Judas também sente remorso intenso. Ambos sofrem. Ambos se veem indignos. Ambos percebem que erraram contra alguém inocente. Então por que um é restaurado e o outro se perde? Porque Pedro permite que sua dor o leve de volta a Jesus, enquanto Judas permite que sua dor o afaste definitivamente. Pedro foge no momento da queda, mas retorna depois. Judas foge e não volta. Pedro chora, mas espera. Judas chora e desiste. Pedro se esconde, mas permanece conectado ao grupo. Judas se isola completamente. Essa diferença parece sutil, mas é decisiva. Pedro ainda acredita, mesmo em meio à vergonha, que Jesus é maior do que sua falha. Judas acredita que sua falha é maior do que Jesus. Essa é a linha invisível que separa a redenção de destruição. Pedro nega por medo, Judas trai por cálculo. Mas nenhum dos dois teria chance se a restauração dependesse do mérito. A graça não restaura quem erra menos, mas quem confia mais. Pedro não se levanta porque é melhor, mas porque espera. Ele permanece em Jerusalém, ele não foge da comunidade. Ele não encerra sua história. Ele vive o suficiente para ouvir seu nome sendo chamado pelo anjo no túmulo vazio. Ele vive o suficiente para encontrar Jesus na praia, para ouvir a pergunta que cura mais do que acusa.
Tu me amas. Judas não espera. Ele não se permite ser reencontrado. Ele não dá espaço para o amanhã de Deus. E isso revela algo crucial. A diferença entre Judas e Pedro não é moral, é teológica. É sobre como cada um enxergava Deus no momento mais escuro. Pedro conhecia Jesus como alguém que perdoa. Judas passou a enxergá-lo apenas como alguém que julga. Pedro caiu, mas sua imagem de Deus ainda incluía misericórdia. Judas caiu e sua imagem de Deus se tornou inalcançável. Isso moldou suas decisões finais. Pedro se vê fraco, mas não sem valor. Judas se vê culpado e irrecuperável. Pedro aceita ser confrontado. Judas foge do confronto final. Pedro suporta o peso da espera. Judas não suporta o peso do silêncio. Há ainda um detalhe profundamente simbólico. Pedro falha publicamente diante de pessoas comuns. Judas falha em acordo com autoridades religiosas. Pedro é confrontado pelo olhar de Jesus. Judas evita esse olhar depois da traição. Pedro permite que o olhar o quebre. Judas não permite que o olhar o restaure. A restauração de Pedro não acontece imediatamente. Ele vive dias de incerteza, confusão, medo, mas ele não toma decisões definitivas no meio da dor. Judas toma. E essa é outra lição brutal. Decisões permanentes tomadas em estados emocionais temporários costumam produzir tragédias irreversíveis. Pedro falha, mas espera o tempo de Deus. Judas falha e tenta controlar o fim. Pedro aceita viver com a culpa até que a graça a dissolva. Judas tenta eliminar a culpa, eliminando a si mesmo. O contraste entre os dois mostra que a fé verdadeira não é a ausência de queda, mas a recusa em permanecer caído. Pedro acredita que a última palavra pertence a Jesus. Judas acredita que a última palavra pertence ao erro. Pedro entrega sua vergonha ao tempo e à misericórdia. Judas entrega sua vida ao desespero. Isso não significa que Pedro foi forte o tempo todo. Ele foi impulsivo, medroso, contraditório. Mas havia algo nele que Judas perdeu: a capacidade de esperar pela ação de Deus mesmo sem entender. Judas queria resolver tudo imediatamente. Ele queria um fim rápido para a dor. Pedro aceita atravessar a dor. E essa travessia faz toda a diferença. O Evangelho não esconde que Pedro também poderia ter seguido o mesmo caminho de Judas. Nada garantia sua restauração, mas ele permaneceu disponível. Ele não fechou a porta. Ele não se retirou definitivamente da presença de Deus. Judas fechou. A diferença entre eles não foi o tamanho do pecado, mas a postura diante da graça. Pedro caiu para dentro da misericórdia. Judas caiu para fora dela. Esse capítulo nos confronta de forma direta, porque nos obriga a escolher qual desses caminhos seguimos quando erramos. Todos nós falhamos, todos nós decepcionamos. Todos nós temos momentos em que traímos valores, pessoas, promessas. A pergunta não é se cairemos, mas para onde correremos depois da queda. Judas e Pedro nos mostram dois destinos possíveis para quem erra gravemente. Um escolhe esperar e é restaurado. O outro escolhe desistir e se perde. A diferença não está no passado, mas no que se faz depois dele. Pedro nos ensina que chorar não é o fim, que falhar não encerra a história, que negar não impede a restauração. Judas nos alerta que o isolamento, a pressa e a perda da esperança são mais perigosos do que o próprio pecado. O Evangelho não foi escrito para nos fazer escolher entre Pedro e Judas como personagens distantes, mas para nos mostrar que em algum momento somos confrontados com a mesma encruzilhada. Quando erramos, acreditamos que Deus ainda pode nos levantar, ou decidimos que já não vale mais a pena continuar. Pedro acreditou, Judas não. E essa decisão mudou tudo. O erro teológico sobre arrependimento. Um dos maiores equívocos espirituais da história cristã nasce exatamente no ponto onde Judas acreditou estar fazendo a coisa certa. Ele se arrependeu, mas não foi salvo. Essa afirmação incomoda, confunde e até escandaliza, porque desafia uma noção simplificada de arrependimento que muitos carregam até hoje. O erro teológico não está em Judas ter sentido remorso, mas em ter acreditado que remorso era arrependimento suficiente. A Bíblia faz uma distinção clara, embora muitas vezes ignorada, entre tristeza pelo pecado e transformação diante de Deus. Judas sentiu dor, culpa, vergonha, desespero. Ele reconheceu o erro, confessou aos líderes religiosos e tentou reparar devolvendo o dinheiro. Tudo isso parece, à primeira vista, um arrependimento legítimo. Mas o Evangelho mostra que algo essencial estava faltando. O arrependimento verdadeiro não termina no reconhecimento do erro. Ele começa ali. Judas parou no meio do caminho. Ele olhou para o pecado, mas não deu o passo seguinte: confiar na misericórdia de Deus. Esse é o erro teológico fatal. Judas acreditou que o arrependimento era um processo humano, quando na verdade é um movimento relacional. Não é apenas sentir, é voltar-se. Não é apenas lamentar, é confiar. Não é apenas confessar o erro,
é se lançar na graça. O arrependimento bíblico não é centrado na culpa, mas em Deus. Judas fez do pecado o centro da própria história. Ele girou em torno do erro até ser consumido por ele. Pedro, por outro lado, girou em torno de Jesus mesmo ferido. Essa diferença muda tudo. O erro teológico de Judas foi acreditar que a gravidade do pecado anulava a possibilidade de perdão. Ele transformou Deus em um juiz inacessível e esqueceu que estava lidando com o Salvador. Judas conhecia a lei, mas naquele momento esqueceu a essência da graça que ele mesmo havia anunciado com Jesus tantas vezes. Ele viu Jesus perdoar adúlteros, cobradores de impostos, pecadores plicos. Mas quando o pecado foi o dele, acreditou que não se aplicava mais. Esse é um erro espiritual comum e devastador. Achar que o perdão é amplo, até o dia em que precisamos dele pessoalmente. Judas acreditou que precisava pagar pelo que fez. Ele tentou compensar, devolver, corrigir. Mas o evangelho não funciona por compensação. Funciona por rendição. Judas tentou resolver espiritualmente um problema espiritual com o esforço humano. Isso é teologicamente insuficiente. Arrependimento não é autopunição. Não é se destruir para provar que se sente mal. Não é sofrer para equilibrar a balança. Arrependimento é reconhecer que não há como equilibrar a balança sozinho e por isso correr para Deus. Judas não correu. Ele ficou parado olhando para o erro até que ele se tornasse maior do que tudo mais. A teologia distorcida do arrependimento diz: eu pequei, logo não sou digno. O Evangelho diz: eu pequei, logo preciso desesperadamente da graça. Judas escolheu a primeira lógica. Ele acreditou que a indignidade encerrava a relação. Mas o cristianismo nasce exatamente da ideia oposta. Ninguém é digno, e ainda assim é convidado. O arrependimento verdadeiro não nega a culpa, mas também não se afoga nela. Ele reconhece o pecado e se move em direção ao perdão. Judas fez o movimento errado. Ele se afastou. Ele foi para o lugar da morte, não para o lugar da restauração. E isso não aconteceu porque ele não sabia quem Jesus era, mas porque naquele momento ele deixou de acreditar no que Jesus dizia sobre misericórdia. Esse erro teológico é sutil e perigoso. Muitas pessoas hoje cometem o mesmo engano sem perceber. Acham que arrependimento é sentir-se mal ou suficiente. Sofrer o suficiente, mas sofrimento não salva. Dor não redime. Lágrimas não substituem fé. Judas chorou, mas não creu. Ele se entristeceu, mas não se rendeu. O apóstolo Paulo escreve que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Judas experimentou a segunda. Ele teve tristeza do mundo. Uma tristeza autocentrada, sem horizonte, sem esperança, sem fé. O arrependimento segundo Deus, aponta para fora de si. O arrependimento de Judas apontou apenas para dentro. Ele ficou preso em si mesmo, e isso o matou. O erro teológico sobre arrependimento também aparece na forma como Judas escolheu a quem recorrer. Ele foi aos líderes religiosos, não a Jesus. Ele procurou instituições, não relacionamento. Ele procurou regras, não graça. Isso revela uma visão distorcida de Deus. Um Deus distante, burocrático, inacessível. Judas esqueceu que o mesmo Jesus que ele traiu era o Deus que perdoava até na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Judas não esperou para ouvir isso. Ele não acreditou que essas palavras poderiam incluí-lo, e esse é talvez o ponto mais trágico. Judas morreu sem saber que a cruz que ele ajudou a levantar também era para ele. O erro teológico final foi pensar que sua história já estava encerrada antes da ressurreição. Judas não viveu para o terceiro dia. Ele não deu tempo para Deus agir além da dor. Ele tomou uma decisão definitiva em um momento de colapso emocional. O arrependimento verdadeiro sempre deixa espaço para o tempo de Deus. Ele espera. Ele confia. Ele se submete. Judas não esperou. Ele tentou controlar o fim da própria história. Esse capítulo não é apenas sobre Judas. É sobre como entendemos arrependimento hoje. Se arrependimento fosse apenas sentir culpa, o inferno estaria cheio de pessoas arrependidas. O que transforma não é a dor pelo erro, mas a fé na graça apesar do erro. Judas errou teologicamente porque colocou o pecado acima do perdão, a culpa acima da cruz, o desespero acima da esperança. Ele acreditou mais na acusação do que no evangelho, e isso o levou à morte. A história de Judas nos ensina que arrependimento sem fé não salva, que culpa sem esperança destrói, que olhar apenas para o erro nos paralisa. O arrependimento bíblico olha para Deus, mesmo quando tudo em nós diz que não merecemos, porque não merecemos mesmo. E é exatamente por isso que precisamos da graça. Judas não falhou por ter pecado, mas por ter acreditado que seu pecado era maior do que a misericórdia.
E esse erro teológico continua sendo um dos mais perigosos da fé cristã até hoje. O que Satanás realmente queria com Judas? Muitos acreditam que o objetivo de Satanás com Judas era simples: matar Jesus. Mas essa leitura é rasa e ignora a profundidade do conflito espiritual que atravessa toda a narrativa bíblica. Se Satanás realmente quisesse apenas a morte de Jesus, ele teria falhado miseravelmente, porque a cruz não foi sua vitória, mas sua derrota. O que Satanás queria com Judas era algo muito mais sutil, estratégico e destrutivo. Ele queria corromper o significado da relação com Deus. Ele queria provar que até os mais próximos poderiam ser quebrados por dentro. Ele queria usar Judas como evidência de que intimidade com Jesus não transforma necessariamente o coração. O alvo não era apenas Jesus, era a confiança dos discípulos, a confiança da futura igreja, a confiança da humanidade na possibilidade de permanecer fiel. Judas não foi escolhido ao acaso para esse papel sombrio. Ele ocupava uma posição simbólica poderosa. Ele era um dos 12. Não um seguidor distante, não alguém da multidão, mas alguém que partilhou a mesa, os segredos, os caminhos. Quando Satanás entra em Judas, ele não está apenas arquitetando uma traição, está construindo uma narrativa. Até os mais próximos falham, até os escolhidos caem, até os íntimos traem. Esse é o verdadeiro ataque. Satanás sempre tentou destruir a confiança entre Deus e o ser humano. Foi assim no Éden, quando insinuou que Deus escondia algo. É assim agora, quando tenta mostrar que seguir Jesus não garante fidelidade, transformação ou final feliz. Judas se torna uma Pekachev nesse argumento. Satanás também queria usar Judas para distorcer o conceito de messianismo. Judas esperava um Cristo que resolvesse tudo com poder imediato. Ao perceber que Jesus caminhava para o sofrimento, ele talvez tenha acreditado que forçar uma crise aceleraria os acontecimentos. Alguns estudiosos sugerem que Judas tentou empurrar Jesus para uma manifestação de poder. Mesmo que essa hipótese seja debatida, ela revela algo importante. Satanás adora usar expectativas frustradas para gerar decisões erradas. Quando Deus não age como esperamos, o coração impaciente se torna vulnerável. Judas pode ter pensado que estava provocando um desfecho, mas Satanás estava provocando uma queda. Além disso, Satanás queria isolar Judas. Desde o início, a estratégia não foi apenas fazê-lo trair, mas fazê-lo acreditar que estava sozinho depois. O verdadeiro golpe não acontece na ceia nem no Getsêmani, mas após a traição. Satanás acusa, condena, amplifica a culpa e remove qualquer perspectiva de retorno. Ele não se contenta com a queda. Ele quer o fim definitivo. Judas não foi apenas usado para entregar Jesus. Foi empurrado para longe da possibilidade de perdão. Esse sempre foi o objetivo final. Satanás ele não cria pecados, ele cria desesperança. Ele não precisa que você peque muito, apenas que acredite que não há volta. Judas cumpriu exatamente esse roteiro. Depois da traição, Satanás não oferece saída, não oferece consolo, não oferece redenção. Ele oferece silêncio, isolamento e desespero. O que Satanás realmente queria com Judas era provar que a culpa poderia ser mais forte do que a graça. Ele queria um suicídio teológico, não apenas físico. Queria que Judas morresse acreditando que Deus não o queria mais. Isso é profundamente simbólico. Enquanto Jesus morre confiando no Pai, Judas morre acreditando que não há Pai para ele. Esse contraste é o verdadeiro campo de batalha. Satanás também queria ferir os outros discípulos. A traição de Judas deixa uma cicatriz profunda no grupo. Ela gera medo, desconfiança, trauma. Se Judas foi capaz, qualquer um poderia ser. Satanás usa essa dúvida para tentar paralisar a fé nascente. A igreja nasce ferida, não idealizada. E isso faz parte da estratégia do mal. Usar quedas reais para tentar invalidar a mensagem. Judas se torna um escândalo permanente. Seu nome atravessa séculos como sinônimo de traição. Satanás queria que a história de Judas obscurecesse a história da cruz. Queria que o foco estivesse no traidor, não no redentor. Mas, novamente, ele falha, porque quanto mais a história de Judas é contada, mais ela ressalta a graça oferecida a Pedro, aos outros discípulos e a todos os que permanecem. Satanás também queria usar Judas para redefinir poder. A traição acontece por meio de um beijo, não de uma espada. O mal aprende que pode se disfarçar de proximidade, de religiosidade, de normalidade. Judas não trai Jesus com ódio explícito, mas com um gesto de intimidade. Isso cria confusão. Isso gera descrédito. Isso enfraquece a confiança nas relações espirituais. Satanás queria ensinar ao mundo que não se pode confiar nem nos sinais mais sagrados. Mas o Evangelho responde mostrando que o problema não está nos símbolos, mas no coração. O beijo não é corrompido. Quem o usa com falsidade é... O que Satanás realmente queria era destruir Judas completamente. Corpo e alma, e ainda usar sua história como arma contra a fé. Mas ele subestimou algo fundamental.
a soberania redentora de Deus. A cruz transforma a traição em redenção. O fracasso de Judas não define o fim da história. Ele expõe o perigo, mas não vence a promessa. Satanás queria que Judas fosse a prova de que não há esperança depois da queda. Deus transforma Judas em alerta para que outros escolham diferente. O que Satanás queria era que Judas acreditasse que não havia mais escolha. E Judas acreditou. Esse foi o maior triunfo do mal naquela história. Não a prisão de Jesus, não o julgamento, não a crucificação. O triunfo foi fazer um homem acreditar que estava definitivamente perdido. E isso ainda acontece hoje. Sempre que alguém cai e decide que não há retorno, Satanás vence uma batalha silenciosa. A história de Judas revela que o maior objetivo do mal não é nos afastar de Deus no momento da tentação, mas nos convencer de que não podemos voltar depois. Satanás queria Judas morto antes da ressurreição. Queria impedir que ele visse que o fim nunca é o fim quando Deus está envolvido. Judas não esperou o terceiro dia. Satanás queria que ninguém esperasse. Esse capítulo expõe uma verdade incômoda. Satanás não precisa que você seja mau apenas que o desista. Judas desistiu. E é por isso que sua história é tão pesada. Não porque ele traiu, mas porque ele não acreditou que ainda poderia ser amado depois de trair. Satanás queria destruir Judas para sempre. Mas Deus usa a história de Judas para salvar outros do mesmo erro. E isso prova que mesmo quando o mal parece vencer, ele está apenas revelando sua própria limitação. Satanás nunca tem a palavra final. Judas acreditou que ele tinha, e esse foi o maior engano de todos. O que a cruz revela sobre essa traição? A cruz é o lugar onde todas as narrativas se encontram e são julgadas à luz da verdade. É ali que a traição de Judas perde o controle da história e revela seu real significado. Enquanto Judas acredita que sua decisão selou o destino de Jesus, a cruz expõe algo muito maior. Ninguém tirou a vida de Cristo, ele a entregou. Isso muda completamente a leitura da traição. Judas não conduz Jesus à cruz. Jesus caminha até ela. A traição não surpreende Deus, não interrompe o plano, não desorganiza o propósito eterno. A cruz revela que o mal pode participar do roteiro, mas nunca escrever o final. Judas pensou que estava decidindo algo irreversível, mas a cruz mostra que o único ato verdadeiramente irreversível foi o amor de Deus se entregando pela humanidade. Na cruz, Jesus não morre como vítima de uma conspiração bem-sucedida, mas como cumprimento consciente de uma missão. Isso não absolve Judas, mas redefine o alcance de seu ato. A traição é real, dolorosa e injusta, mas não soberana. A cruz revela que o pecado humano é sério demais para ser ignorado e pequeno demais para derrotar a graça. Judas expõe a profundidade da queda humana. A cruz expõe a profundidade ainda maior da misericórdia divina. Cada martelada nos pregos ecoa uma verdade que Judas não conseguiu enxergar. Deus responde à traição com entrega, não com vingança. Jesus não desce da cruz para provar inocência, não chama anjos para punir culpados, não grita acusações contra Judas ou contra ninguém. Ele ora por perdão. Isso é devastador teologicamente. A cruz revela que o coração de Deus não muda quando é ferido. Ele permanece fiel mesmo quando é traído. Isso destrói a ideia de que o pecado humano pode cancelar o amor divino. Judas acreditou que sua traição havia ultrapassado um limite. A cruz prova que não existe limite que o amor de Deus não esteja disposto a atravessar. O sangue derramado não clama por condenação, clama por reconciliação. A cruz revela também que a traição não é apenas um evento externo, mas um espelho interno. Judas traiu com um beijo, mas a humanidade traiu com indiferença, rejeição e silêncio. A cruz mostra que Judas não está sozinho na culpa. Todos nós estamos representados ali. Isso não diminui a responsabilidade de Judas, mas amplia o alcance da redenção. O erro de Judas foi pensar que ele era exceção. A cruz ele revela que ele era parte de um todo que precisava desesperadamente de salvação. Jesus morre não apenas apesar da traição, mas por causa dela, por causa da traição de Judas, de Pedro, dos líderes, da multidão, da humanidade inteira. A cruz transforma a traição em instrumento de redenção sem jamais chamá-la de justa. Isso é essencial. Deus não chama o mal de bem. Ele o vence com bem. A cruz revela que Deus não precisa do pecado, mas sabe redimir suas consequências. Judas não foi necessário para a cruz acontecer, mas sua traição foi absorvida pela cruz. E aqui está uma das verdades mais duras e mais belas do cristianismo. Nada do que fazemos é capaz de surpreender ou limitar a graça de Deus. Mas tudo o que fazemos tem peso real e consequências reais. A cruz ele não anula a responsabilidade humana, mas oferece esperança apesar dela. Judas poderia ter olhado para a cruz e visto julgamento. Poderia ter visto condenação, mas se tivesse esperado, teria visto perdão. Porque a cruz não foi levantada apenas contra pecadores, mas por pecadores. A cruz revela que Jesus sabia exatamente quem o estava traindo enquanto lavava os pés. Sabia quem o beijaria enquanto chamava de amigo.
Sabia quem fugiria enquanto prometia fidelidade, e ainda assim escolheu amar até o fim. Isso destrói a lógica da desistência. Judas desistiu achando que havia ido longe demais. A cruz grita o oposto: não existe longe demais. Existe apenas não esperar o suficiente. A cruz também revela que o verdadeiro escândalo não é a traição de Judas, mas a resposta de Deus a ela. O escândalo não é o beijo falso, é o perdão real. Não é a covardia humana, é a fidelidade divina. A cruz expõe o pecado, mas não se concentra nele. Ela o atravessa. Judas ficou preso ao erro. A cruz aponta para além dele. A cruz revela ainda que Deus não salva por merecimento, mas por graça. Se fosse por merecimento, ninguém estaria ali. Judas tentou medir seu valor pelo erro cometido. A cruz mede o valor humano pelo preço pago. E o preço foi o próprio Filho de Deus. Isso significa que Judas tinha valor mesmo após a traição. Ele não deixou de ser alvo da redenção. Ele apenas deixou de acreditar nisso. A cruz revela que Deus não espera que cheguemos limpos, mas que cheguemos. Judas não chegou. Ele parou no caminho. Ele encerrou sua história antes do momento em que a cruz revelaria tudo o que ele precisava saber sobre amor, perdão e recomeço. A cruz também revela algo sobre o tempo de Deus. Ela acontece entre a traição e a ressurreição. É um espaço de silêncio, dor e aparente derrota. Judas não suportou esse intervalo. Ele não viveu o entre. Mas a fé cristã sempre vive do entre. Entre a promessa e o cumprimento. Entre a queda e a restauração. Entre a morte e a vida. Judas queria um desfecho imediato. A cruz exige espera. E é nessa espera que a esperança nasce. A cruz revela que Deus transforma o pior ato humano no maior ato de amor. Isso não justifica o mal, mas o derrota. Judas acreditou que seu ato havia vencido. A cruz mostra que ele havia sido vencido. Não por força, mas por entrega. Não por violência, mas por amor. A cruz revela que o maior poder do universo não é controlar escolhas humanas, mas redimir suas consequências. Judas escolheu trair. Deus escolheu amar. E no fim, o amor permanece. Judas poderia ter sido parte da história da ressurreição. Poderia ter sido restaurado, transformado, enviado, mas a cruz também revela que Deus respeita nossas decisões finais. Ele oferece redenção, mas não a impõe. Judas não foi excluído pela cruz. Ele se excluiu antes de ver ela como ela realmente era. Esse capítulo nos chama a olhar para a cruz não como símbolo distante, mas como resposta direta à traição. Toda traição, inclusive as nossas. A cruz revela que o amor de Deus não se desfaz quando é ferido. Ele se aprofunda. Judas não acreditou nisso. E é por isso que a cruz, ao mesmo tempo que revela a gravidade da traição, revela também a imensidão da graça que Judas não conseguiu alcançar. Não porque ela não estivesse disponível, mas porque ele não permaneceu vivo o suficiente para recebê-la. A cruz nos diz que enquanto houver fôlego, há redenção possível. Judas parou antes. A cruz continuou. O alerta espiritual para hoje. A história de Judas não foi preservada nas Escrituras para satisfazer curiosidade teológica ou alimentar debates acadêmicos. Ela permanece viva porque funciona como um espelho espiritual. Um alerta direto, desconfortável e urgente para todos que caminham próximos do sagrado, mas correm o risco de se afastar por dentro. O maior erro ao olhar para Judas é tratá-lo como uma exceção monstruosa, alguém distante da nossa realidade. A Bíblia não faz isso. Ela o apresenta como discípulo, amigo, participante ativo da missão. E é justamente aí que mora o alerta. Judas não caiu por ignorância, mas por familiaridade sem vigilância. Ele não estava longe de Jesus. Estava perto demais para achar que não precisava mais cuidar do próprio coração. O alerta espiritual para hoje começa com essa verdade incômoda. Proximidade com Deus não substitui transformação interior. Frequência não é intimidade. Função não é fidelidade. Judas ouvia Jesus, mas não permitia que Jesus o confrontasse por dentro. Ele caminhava com o Mestre, mas guardava áreas intocáveis no coração. Esse é o primeiro sinal de perigo espiritual. Quando começamos a selecionar quais partes da nossa vida Deus pode acessar, estamos repetindo o caminho de Judas. O alerta também nos mostra que o mal raramente se apresenta como ruptura imediata. Ele começa como concessão pequena, racionalizada, silenciosa. Judas não acordou decidido a trair o Filho de Deus. Ele começou permitindo pequenas desonestidades, pequenas frustrações não resolvidas, pequenas decepções com Deus. O perigo não está apenas no grande pecado, mas na tolerância ao pequeno desvio. O coração vai se acostumando, a consciência vai se calando. E quando a decisão final chega, ela parece lógica, quase inevitável. O alerta espiritual é claro: não subestime o que você está alimentando em segredo. Judas nos alerta também sobre expectativas erradas em relação a Deus.
Ele queria um Messias que resolvesse tudo do seu jeito. Quando Jesus não correspondeu a esse modelo, Judas não ajustou sua fé. Tentou ajustar Jesus à força. Esse é um alerta atualíssimo. Sempre que tentamos usar Deus para cumprir nossos projetos pessoais, corremos o risco de nos frustrar profundamente. Deus não existe para confirmar nossas expectativas, mas para transformá-las. Judas não aceitou isso. Ele preferiu controlar o desfecho a confiar no processo. O alerta espiritual nos chama a examinar se estamos seguindo Jesus pelo que ele é ou pelo que esperamos que ele faça. Outro alerta poderoso está na forma como Judas lidou com a culpa. Ele nos ensina que sentir dor pelo pecado não é o mesmo que se render à graça. Muitos hoje carregam culpa religiosa, mas não experimentam arrependimento verdadeiro. Sentem-se mal, se punem, se isolam, mas não se aproximam de Deus. Judas nos alerta que a culpa sem fé não produz vida, produz morte. O verdadeiro arrependimento não termina no "eu errei", mas começa no "eu preciso de Deus". Sempre que a culpa nos afasta da presença divina, ela já não vem de Deus, mas da acusação. O alerta espiritual aqui é direto. Nunca tome decisões definitivas em momentos de colapso emocional. Judas fez isso. Ele encerrou sua história no pior dia da sua vida. O Evangelho nos chama a esperar o terceiro dia, a esperar a ressurreição, a esperar que Deus faça além do que conseguimos enxergar na dor. Judas não esperou. E esse talvez seja o alerta mais forte de todos. Espere. Não decida tudo agora. Não conclua sua história no meio da noite. O alerta espiritual para hoje também fala sobre isolamento. Judas se afastou da comunidade, dos discípulos, de qualquer possibilidade de acolhimento. Ele ficou sozinho com sua culpa. O isolamento sempre potencializa a destruição. Deus nos criou para viver a fé em comunidade porque sabe que sozinhos somos mais vulneráveis. Quando erramos, a tendência humana é fugir. O Evangelho nos chama a permanecer. Permanecer mesmo envergonhados, permanecer mesmo confusos, permanecer mesmo sem respostas. Judas foi embora, Pedro ficou. O alerta está aí, fique. Não desapareça, não suma, não corte vínculos espirituais no momento em que mais precisa deles. Judas também nos alerta sobre a pressa. Ele quis resolver tudo rapidamente. Quis um fim imediato para a dor. Mas Deus trabalha com processos. A restauração raramente é instantânea. Ela exige tempo, espera, confronto, cura. Judas não suportou o processo. O alerta espiritual nos chama a confiar no tempo de Deus, mesmo quando ele parece cruel. A noite não dura para sempre. Judas acreditou que duraria. O alerta final talvez seja o mais profundo. Nunca acredite que você foi longe demais para ser alcançado pela graça. Essa mentira destruiu Judas. Ele acreditou que havia ultrapassado um limite invisível. A cruz revela que esse limite não existe. O único limite real é desistir de crer. Judas não foi rejeitado por Deus. Ele se retirou antes de descobrir que ainda era amado. Esse alerta ecoa hoje para todos que carregam histórias de erro, queda, traição, fracasso espiritual. Enquanto há vida, há possibilidade de retorno. Enquanto há fôlego, há convite. Judas nos alerta não para vivermos com medo, mas com vigilância e esperança. Ele nos lembra que a fé não é garantida pelo passado, mas cultivada no presente. Que ninguém está imune, mas ninguém está condenado, enquanto houver graça disponível. O alerta espiritual para hoje não é: não erre, mas não desista. Não desista de Deus quando errar. Não desista da fé quando falhar. Não desista da esperança quando a culpa bater. Judas desistiu. Pedro não. A cruz permanece de braços abertos entre essas duas escolhas. E a pergunta que fica depois de toda essa história não é sobre Judas, é sobre nós. Quando errarmos, porque erraremos, qual voz vamos ouvir? A acusação que diz acabou ou o amor que diz volta? Judas nos mostra o caminho da desistência. O Evangelho nos oferece o caminho da restauração. O alerta espiritual para hoje é simples, mas eterno. Não transforme sua pior queda no ponto final da sua história. Deus ainda escreve finais que você não consegue imaginar. Judas não acreditou nisso. Você ainda pode